E agora, Brasil, aquele especial que vocês estavam esperando, que vocês vão ler no final de semana em A Protagonista, a política no Rio de Janeiro. Vocês sabem que agora a gente está cobrindo com muito mais atenção a política regional em 4 estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. E agora nós vamos lá para Brasília falar da política do Rio com Olavo Soares. Boa tarde, Olavo. Boa tarde, Madalene. Boa tarde, pessoal. Pois é, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele obteve uma importante vitória na noite de ontem, quando foi arquivado o processo de impeachment que pairava na Câmara Municipal da capital fluminense. Foi até um placar tranquilo, com 29 votos contra o impeachment e apenas 16 votos a favor. O pedido de impeachment foi motivado por aquela controversa reunião que o Crivella teve com um grupo de pastores no começo de junho, em que ele prometeu a eles facilidades como uma prioridade na realização de cirurgias de catarata e também isenções no IPTU. Apesar dessa vitória, o assunto não está encerrado. A oposição promete fazer CPIs na Câmara de Vereadores e o Ministério Público quer também fazer investigações contra Crivella por conta de outro caso, que foi a demissão em massa de servidores comissionados da Prefeitura do Rio, que, segundo a acusação, teriam dado lugar a pessoas da Igreja Universal, que é a igreja da qual Crivella é bispo licenciado. Além disso, todo esse processo que envolveu esse impeachment do Crivella, ele reacendeu 2 discussões que a gente vai desenvolver para vocês. A primeira é sobre uma mistura entre política e religião. E a segunda é sobre os impactos de tudo isso para as eleições desse ano, que são eleições gerais, para governador, presidente, deputados federais, estaduais e também senador. Vamos começar falando sobre a questão religiosa. O fato do impeachment ter sido motivado por essa reunião entre o prefeito e pastores levantou o debate se Crivella estaria misturando religião com administração pública. Por outro lado, aliados do prefeito dizem que ele está sofrendo uma retaliação, uma perseguição religiosa por conta de ser religioso, de ser um evangélico e nunca ter negado a sua crença, a sua fé. A gente conversou com o vereador Tarcísio Mota, do PSOL. Ele foi um dos autores do pedido de impeachment e também é pré-candidato ao governo do seu estado. Ele nega, ele diz que não há motivação religiosa nesse caso, ou melhor, motivação antirreligiosa nesse caso, e disse que o problema mesmo não foi o fato de Crivella ter se reunido com pastores, mas sim o fato de ele ter prometido privilégios a um grupo específico de pessoas, esquecendo que ele deve governar para toda a população da cidade. Se naquela reunião do dia 5 de julho, no lugar de pastores, tivessem sindicalistas, o ato de improbidade e o crime de responsabilidade seriam os mesmos. Ou seja, o que Crivella não pode de jeito nenhum é beneficiar um grupo qualquer, um grupo específico, seja ele informado por quem quer que seja. Então a gente espera, inclusive, porque inclusive, na verdade, há muitos evangélicos concordando com isso que nós estamos falando. Isso aqui não é um preconceito ou uma luta contra todos os evangélicos. Já o deputado federal Roberto Alves, que é de São Paulo, mas é do mesmo partido do Crivella, o PRB, disse que o prefeito tem sim sofrido um preconceito religioso. Ele afirmou que ele, Roberto, nunca sofreu esse problema na sua vida pública, mas destacou que essa é uma questão muito presente ainda na sociedade. Infelizmente, nós vivemos num país de preconceito. As pessoas sofrem preconceito por causa da cor da pele dela, sofrem preconceito por causa da religião dela, sofrem preconceito por causa das condições financeiras dela, sofre preconceito de todos os lados, de todos os lados. O prefeito sofreu preconceito também religioso. Já o César Maia, que foi prefeito do Rio por 3 mandatos e é pai do presidente da Câmara, o deputado federal Rodrigo Maia, ele avalia que a questão religiosa teve sim presente nesse caso, mas na opinião dele, mais importante, mais decisivo para esse pedido de impeachment é o fato de que Crivella está fazendo uma administração que ele, Maia, considera ruim. O César Maia, que é do Democratas, votou a favor do impeachment. E isso mostra um outro componente curioso desse processo, já que partidos que são antagônicos no plano federal estiveram juntos nessa iniciativa. Por exemplo, a bancada inteira do PSOL votou pelo impeachment de Crivella e teve acompanhada do PSDB e também do Democratas, o partido do César Maia. Isso puxa para a próxima questão, que são os impactos desse impeachment nas eleições do ano que vem. Assim como a gente está vendo na questão da presidência da República, para o governo do Rio, há um grande número de candidatos e um cenário ainda muito incerto, muito indefinido, sem nenhum favoritismo muito claro. Quem está liderando as pesquisas hoje é o senador Romário, do Podemos. E, em segundo lugar, está o ex-prefeito Eduardo Paes,
que está no Democratas, mas foi por muito tempo filiado ao PMDB e era um aliado de primeira hora do ex-governador Sérgio Cabral e do atual governador Luiz Fernando Pezão, ambos que hoje em dia carregam muita rejeição. Outros nomes que também estão nessa corrida para o governo do Rio de Janeiro são do deputado federal Índio da Costa, do PSD, que também foi candidato a prefeito em 2016, o vereador Tarcísio do PSOL, esse que nós entrevistamos e mostramos agora há pouco para vocês, e até mesmo o ex-governador Antony Garotinho, que está no PRP, o Partido Pequeno, e o Antony Garotinho, como nós sabemos, ele enfrenta problemas com a justiça. Eu conversei com o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, do PSDB, sobre os impactos desse processo de impeachment nas eleições desse ano. E a avaliação do deputado é que mesmo com o prefeito Crivella não disputando as eleições desse ano, não há muito impacto para o grupo político apoiado por Crivella. Vamos ver a avaliação do deputado. Sob o ponto de vista dos adeptos da igreja, não impacta, né? Porque a característica de quem mistura, né, religião e política não é prestar conta ou fazer crescer o seu conceito perante a sociedade. É ampliar o poder das igrejas. Foi isso que ele quis fazer. O prefeito Crivella, como a gente colocou, ele não vai disputar as eleições desse ano. Mas o filho dele, o radialista Marcelo Crivella Filho, é pré-candidato a deputado federal. Se ele realmente for candidato, ele deve enfrentar outros filhos de políticos, como, por exemplo, o Marco Antônio Cabral, que é deputado federal, já vai buscar reeleição, e é filho do ex-governador Sérgio Cabral, e a Daniele Cunha, que é filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Madalena. Bom, a gente tem aí um cenário no Rio de Janeiro que, como sempre, é bastante diferente do cenário de todo o país. O Rio de Janeiro tem uma política local muito desenvolvida, à parte da política nacional. E a gente tem essa questão do político evangélico presente e muito embaralhada no cenário do Marcelo Crivella. Por quê? Porque ele estava beneficiando, sim, um grupo que não deveria ser beneficiado. Ou seja, a gente tem ali os filhotes da Márcia, como eles estão chamando no Rio de Janeiro, que são aquelas pessoas que iam falar com a Márcia para ter prioridade em tudo. Mas, por outro lado, ele ganhou essa eleição muito também porque a esquerda do Rio de Janeiro tem, sim, preconceito contra os evangélicos. E se comporta, assim, de maneira bastante preconceituosa. Tanto que a gente vê esse esforço hercúleo do deputado Tarcísio Mota tentando apagar o que o colega de partido dele, Marcelo Freixo, deixa escapar sem querer à torto e à direito, revelando que tem, sim, preconceito contra os evangélicos. O pastor Henrique Vieira foi colocado no PSOL para tentar amainar esse preconceito, para tentar ser ali uma figura representativa. Lembrando que o PSOL do Rio de Janeiro foi quem inventou o Cabo Daciolo, aquele que ontem fez um levanta-te e anda para a deputada Mara Gabrilli na Câmara dos Deputados. Ou seja, a gente tem, sim, no Rio de Janeiro, uma, inteligência cultural que não tem nenhum respeito pelas pessoas religiosas. O que não faz de Crivella uma pessoa correta nessa situação, mas que faz com que ele tenha um amplo apoio popular e, infelizmente, no Brasil, isso significa desculpar deslizes. De qualquer forma, a gente está tendo aí já uma segunda geração, agora são os filhos dos pastores que estão concorrendo nas eleições do Rio de Janeiro, né, Olavo? Daqui a pouco todo esse material vai estar lá em A Protagonista, é isso? Isso mesmo, com mais detalhes, mais entrevistas também, para todo mundo conhecer, entender a situação do Rio de Janeiro, que é muito, muito complexa e cheia de variantes. Bom, material super especial sobre o Rio de Janeiro, vocês aí já compartilhem com quem vocês sabem que se interessa pelo Rio, que mora no Rio, uma reportagem de fôlego feita pelo Olavo Soares durante essa semana. Olavo, um beijo, bom fim de semana, até segunda. Valeu, até segunda-feira.